E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Ultimate Homem-Aranha, mas vamos falar mais dele depois da... Nerd Clover. Bem galera, estamos aqui para falar dessa edição número 9 de Ultimate Homem-Aranha, que é uma edição que eu gostei bastante, trouxe alguns pontos interessantes sobre a relação do Peter com o Harry, do que possa vir a acontecer no futuro, e já começou as tretas contra o Sexteto Sinistro, hein? Vamos por partes. Esse capítulo se abre focando no tio Ben e no James, que estão comemorando o sucesso do jornal dele, e a Mary Jane até chegaria para parabenizar, conversar um pouco, mas eles estão meio boas, eles ainda não estão podendo falar do Fisk, não falar das histórias cabeludas que eles querem falar. Eles querem falar das histórias que ninguém está falando, que o pessoal tem medo de falar. Eles estão com isso porque, além de não poderem falar ainda, eles só estão falando do Homem-Aranha. Só que a Mary Jane levanta um ponto importante, que é, cara, eles estão crescendo muito, os números deles estão altíssimos, em pouco tempo eles vão chegar a ser maiores que o Clarim Diário, mas eles precisam ter paciência, precisam dar para o público o que ele quer primeiro, para aumentar, eles atingirem o máximo de pessoas possível, para depois jogar essas bombas. Porque eles ainda precisam investigar o que o Rob deu para eles têm que cavar ainda. E ainda, com o Homem-Aranha, com as notícias do Homem-Aranha, estão crescendo. Então, quando eles tiverem um público maior que o Clarim e tiverem todas as informações para jogar a merda no ventilador, é que é o momento deles atacarem. Eles ainda estão muito bem a expressão de uma estabilização melhor para isso. Vamos ver até onde eles vão seguir. Daí vemos o Peter e o Harry indo até o Otto, porque eles querem resolver o problema de eles serem rastreados pelo Stark. O do Harry é fácil, já que é só o Otto está lá na nova frequência que ele criou para o traje dele, só que para o Peter é um pouquinho mais complicado, já que o traje do Peter ainda é extremamente avançado. O Otto mal conseguiu a superfície. Então o Otto fez para o Peter o traje do Aranha de Ferro. Só que, vamos lá, primeiro, esse traje está muito maneiro. Eu gostei bastante disso. Só que, porém, entretanto, o Peter começa a conversar com a inteligência artificial dele, que é ele mesmo, para eles discutirem sobre isso. E o traje levanta que ele não quer ficar com o Otto, porque, vamos ser sinceros, todo o painel aqui do Otto dá a entender que ele possa ser um vilão, um inimigo, então nós conhecemos o Otto. Então a rota que ele pode ir pode não ser das melhores para deixar um traje tão avançado com ele. Outro, esse traje novo que ele fez é poderoso demais. Exagerado demais para uma situação urbana. Cara, o Peter achou esse traje exagerado muito, muito, mas ele é poderoso. Ele pode ser útil para outras situações do futuro. Só que, para o cotidiano, para o Homem-Aranha ágil, que não é necessário. Até com o Harry endossando, melhorando as fases do Peter, entende que talvez o traje não seja uma boa pro Peter, porque ele é ágil, ele possa ser exagerado um pouco demais para uma situação normal, uma situação de pegar bandidos urbana. Falando em pegar bandidos, é mostrado lá no comecinho das notícias que o John e o tio Ben estão reportando, é que o Peter e o Harry, mas é mais focado no Peter, tá pegando bandidos, ele tá se habituando melhor a essa vida de herói. Ele tá crescendo aos poucos em como ser um herói. Isso tá legal. Eu gostaria que eles mostrassem mais esse lado primeiro, depois fossem pra saga do Rei do Crime. Eu acho que ela foi um pouquinho assim. Eu acho que podiam ter deixado o Peter mostrando ele se habituando mais aos poucos a esta vida de herói. Depois ir seguindo para ele enfrentar o Rei do Crime. É a minha opinião. Então já vemos o Peter depois com o novo traje dele, que é feito de Spydex, de um material, vamos dizer, pano, já que o outro era um pouquinho exagerado. O traje novo que ele está usando é igual ao original, só que ainda é de pano. Mesmo que falando de traje, eu esqueci de comentar que o modo de camuflagem que o Peter tem no traje original dele de picotécnico, o Otto não conseguiu copiar. Reproduzir o quão avançado é esse traje. Estou querendo informações sobre esse traje. Será que eu deveria ver o Homem de Ferro Ultimate? Vamos ver. Talvez eu traga para o canal as edições. Enquanto eles estão conversando, o Peter sente algo e ele fala que tem o sentido aranha.
que ele começou a sentir isso. Ele provavelmente ainda não está habituado a ele, não se adaptou a ter esse poder. Mas ele consegue desviar de um ataque que pega no Harry e desvia o traje dele. E temos o encontro dele com o Gatuno. Eles vão conversando e lutando um pouco, até uma hora que o Gatuno derruba uma caixa d'água no Homem-Aranha e começa a enforcar ele. Só que aqui, de primeiro momento, eu estranhei a cena, pera, um homem normal tá enforcando o Peter, ganhando ele na força. Mas pelo que eu entendi, pelo decorrer da cena, o Peter deixou ele fazer isso para conseguir informações sobre isso. Sobre quem é ele, sobre o que, por que ele está fazendo isso. Até ele falou uma frase interessante, que o Peter e o do Harry irritaram os deuses do Olimpo. Ele está fazendo uma referência ao Fisk ou ao conselho do Criador? Porque, vamos lá, faz sentido ser uma referência ao Fisk, porque ele é o dono da cidade, ele se vê como um rei, como um deus. Não sei se como um deus, mas a analogia faz sentido a ele. Mas se for o conselho do Criador, o Peter pode ter irritado ele só por existir, sendo o Homem-Aranha, já que, como o Criador não queria que ninguém dos heróis viesse a existir, o super-humano, super poderes, pessoas com poderes podem existir. Mas heróis? Será que é isso? Será que os conselheiros do crime têm a essência do Criador? Será que sim? Será que não? Vamos ver, mas ele possa estar tão se referindo ao Fisk quanto ao conselho do Criador. Vamos ver a que direção isso vai. Então o Peter se solta dele, já que o Peter é muito mais forte que esse cara, prende ele na teia, e o cara achava que o Peter ia matar ele. Só que não, o Peter não faz isso e vai falar com o Harry. Enquanto o Peter tá vendo se o Harry tá bem, enquanto a armadura dele tava reiniciando, o cara se solta. O interessante é que, vamos lá, o Harry, quando a armadura se solta, o pai dele fala pra ele não hesitar, não se segurar, e dispara um raio que faz o Gatuno cair do prédio. O Peter vê, ele ainda tá se mexendo, chama a polícia, a ambulância. Eles têm uma discussão sobre o que eles precisam fazer, e o Peter diz que não sentiu nada. O sentido da aranha não disparou. Então isso quer dizer que o Gatuno realmente não ia atacar eles? Porque se for, olha, o Gatuno me pareceu um pouco que ele possa ser aquele tipo de vilão que tem honra. É aquele criminoso, mas que é aquele tipo, aquele arquétipo de eu sou um vilão, mas eu tenho um sentido de honra. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas morais, mesmo cometendo crimes. Então isso seria interessante e botaria mais peso na ação do Harry de atacar alguém que não ia atacar eles e possivelmente quase matar eles. Que o Harry fala que nós precisamos nos fazer o que for preciso para vencer. E o Peter não quer ser igual a eles, ele quer ser um herói. Eles mostram esse conflito nos ideais dele que possam levar por um tempo o Harry a ser um vilão. Eu já consigo visualizar que, por causa da influência da inteligência artificial do Norman, isso acabaria fazendo o Harry tomar ações mais drásticas, muito mais arriscadas, muito mais longe da onde o Peter poderia ir, ao ponto de tomar, ele possa criar o soro do Duende Verde aqui e ficar realmente louco, enlouquecer, e o Peter precisa salvar ele e trazer ele de volta à sanidade. E com isso, depois do Peter trazer ele de volta, eu acho que o Harry poderia seguir por um caminho mais anti-herói. O Peter é o herói, o Harry é o anti-herói. Seria interessante ver isso. Mesmo os dois se tratando nesse momento, eles ainda são amigos, se veem como amigos, e isso pode servir a ser algo bem cabuloso do que a gente possa esperar no futuro próximo para a relação dos dois. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!